Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Eu espero que vocês, a família de vocês e aqueles que vocês gostam estejam todos bem. Que vocês estejam lembrando de lavar as mãos com água e sabão, fazendo o uso do álcool em gel, estejam em casa se cuidando. Por enquanto nossas aulas vão ser dessa maneira aqui, dessa forma, mas breve a gente vai estar junto de novo e logo isso vai passar, tá bom? Vou pedir para vocês abrirem na página 52, capítulo 4. Nós já falamos dessa matéria aí, os materiais se transformam, a transformação dos materiais. Hoje nós vamos dar continuidade a ela. Eu vou fazer o uso dessas folhinhas aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Transformação dos materiais. O que eu quero falar com transformação? O que é uma transformação? A transformação nada mais é do que a modificação, a mudança que o material vai passar, né? Esses tipos de transformação eles podem ser de dois tipos, física e química. Quando que ele vai ser cada um desse tipo? Transformações físicas. Transformações físicas. Quando que vai acontecer uma transformação física? É quando eu não formo uma nova substância. Nós já aprendemos que substância é o que? Lá no capítulo 2, nós vimos que substância é uma parte da matéria. E vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa massa e um lugar no espaço. Tudo que ocupa algum lugar no espaço é denominado matéria. Então, a substância é o que vai ter uma parte de uma matéria. Então, transformação física é o que? É aquilo que não vai alterar, não vai formar uma nova substância. Não altera a constituição da matéria, ou seja, sempre vai ter a mesma constituição. O que vai formar a tal substância sempre vai ser a mesma matéria, tá? Sempre terá as mesmas substâncias, sempre vai ser as mesmas substâncias. Quem está em dúvida o que é substância, vai lá no capítulo 2, dá uma relida lá que vai tirar as dúvidas aí. Um exemplo de transformação física. Como que eu vou ter um exemplo de transformação física? Lembra que a gente estudou as transformações dos estados físicos, mudanças dos estados físicos da água? Que tinha vaporização, condensação, solidificação, sublimação, tudo isso. Isso é uma transformação física também, é um exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho um copo com vários cubinhos de gelo, tá? Gelo aqui. Quando esse gelo derrete, ele vira água líquida. Estava no estado sólido e passou para o estado líquido. Só que mesmo esse gelo derretendo, ele continuou sendo água. Continuou sendo H2O. Eu não mudei o estado, eu não mudei a constituição daquele gelo. Ele continuou sendo água. Eu não alterei a composição dele. Eu alterei o estado físico, a forma como ele se apresenta. Isso é a mudança de estado físico. Outros exemplos aqui, ó, papel picado. Se eu pegar uma folha e cortar o papel, ele continua sendo papel, eu só mudei o estado físico dele. Se eu quebrar um copo de vidro, continua sendo vidro, não alterei a composição, alterei o estado físico. Condensação, quem lembra o que é a condensação? É a mudança do estado de vapor para o estado líquido. Eu alterei somente o estado físico, então continua sendo água, H2O. Então, é uma transformação física. Eu tenho também as transformações que eu vou chamar de transformação química. Ao contrário da transformação física, a transformação química ela faz o quê? Ela forma nova substância. Eu altero a composição daquela substância ali, daquela matéria ali. A constituição do material vai mudar. Só que para acontecer essa transformação química, eu tenho alguns acontecimentos, alguns indícios que a gente chama que vai alterar essa mudança aí. Lá na página 55 vocês vão poder ver, ó. Para ter uma alteração química, vai acontecer algumas coisas. Por exemplo, alteração de cor. Quando uma fruta ou
está madurando. Olha o exemplo aqui, ó. Tomate madurando. Ele, ao amadurecer, ele vai adquirindo uma nova coloração, uma nova composição. Então, uma mudança de estado químico. Liberação de calor. Lembra que eu usei o exemplo do papel picando papel? Se eu queimar esse papel, ele não vai ser mais papel, ele vai alterar a constituição dele. Então, ele vai ter uma transformação química. Outro exemplo, pelo odor, que a gente vai sentir o cheiro das coisas. O exemplo aqui, ó, apodrecimento de alimentos, também uma transformação química. Formação de sólido insolúvel, esses exemplos de grutas, cavernas aqui, ó, tá vendo? Tá dando para ver? Que são aqueles cristalzinhos que penduram nas cavernas, ou vem do chão para baixo. Quando é de cima para baixo é chamado de estalactite, de baixo para cima estalagmite. O que é isso? É a mistura de água com bicarbonato de sódio. Também muda a composição dele. Então, é uma transformação química, tá bom? Aí eu tenho, dentro da transformação química, para acontecer uma transformação química, eu tenho que ter aquilo que eu chamo de reação química, tá? A reação química está lá na página 54, quem quiser acompanhar no livro. Para que aconteça a reação química, eu tenho que ter reagentes, que são substâncias que vão interagir entre eles para poder gerar uma nova substância. Por exemplo, ó, eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Eles vão reagir, eles vão se combinar, conversar entre eles ali e vão gerar um novo produto para mim, que é o vapor de água. Então, quando eu tenho duas substâncias que elas conversam entre elas, eu vou chamar de reagentes. E o que ela vai gerar futuramente eu chamo de produto, tá? Um exemplo que a gente conhece aqui é a combustão. O ato de queimar, as queimadas, o fogo, o que faz o carro andar, por exemplo, é a combustão, o ato de queima, tá? Aqui tem um exemplo da combustão aqui, ó. Para que ocorra a combustão, fiz o desenho aqui só para lembrar o que é fogo, queima, tá? Eu tenho que ter dois reagentes, o combustível e o comburente. Exemplos de combustíveis, gás de cozinha e os combustíveis aí de carro que a gente já conhece, gasolina, etanol, diesel e o gás oxigênio como comburente. O mais conhecido como comburente vai ser sempre o gás oxigênio, tá? O que pode causar nessa combustão aí? Só traz benefícios, que até agora aqui a gente viu que ela traz muito benefícios essa combustão. Faz os nossos automóveis, carro, ônibus andar, ajuda em fábricas, os combustíveis ajudam em fábricas, indústrias e assim por diante. Mas eles têm também problemas que podem ser negativos, como a poluição, libera muita fumaça tóxica, tá? Libera muita fumaça tóxica aí que pode alterar a temperatura do planeta, junto com as queimadas. As queimadas também alteram essa temperatura do planeta, aumentando o que a gente vai levar, o que a gente chama de aquecimento global, que será tema de próximas aulas futuras nossas aí, tá bom? Então a gente tem que entender o quê? Que a transformação desses materiais, elas podem ser de duas formas, física e química. Quando que ela vai ser física? Quando altera somente fisicamente, altera só fisicamente a matéria, não muda o que ela é, muda só o estado físico. Exemplo, papel picado, mudança do estado físico da água. Transformações químicas, o que a transformação química vai fazer? Forma uma nova substância. A constituição do material vai mudar, tá bom? E vamos lembrar também dos indícios. O que é isso? Acontecimentos que podem mostrar que estão acontecendo uma transformação química aí. Temos que lembrar que para acontecer uma reação química tem que ter interação de reagentes e geração de um produto, tá bom?
E vamos lembrar que na reação de combustão, para haver combustão, sempre tem que ter um combustível e um comburente. Tá ok? Por enquanto, é isso aí.